lateral, vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre o lateral do Palmeiras, que está cada vez mais distante do Palmeiras. Aliás, ainda não chegou no Palmeiras, podemos dizer assim. Não estou sendo maldoso, é uma grande realidade. Estou falando de Caio Paulista. O Palmeiras fez um esforço para trazer o Caio Paulista, falaram do tal do Chapéu, que pulou o muro, mas eu acho que o futebol dele deve ter ficado ou no Fluminense ou no São Paulo, mas no Palmeiras não chegou, Lico. Não, no Palmeiras nunca chegou. É claro que quando ele foi contratado sim, também pelo bom futebol que ele apresentou no São Paulo. Mas também não dá para deixar de lado que ele foi contratado para o Palmeiras provocar o São Paulo, né? Para tirar uma peça de um concorrente por títulos e para também provocar um rival que divide o muro ali, né? O muro, se você pula, tem até a brincadeira, né? O CT de São Paulo aqui, o CT do Palmeiras é aqui. Ele foi contratado sim pelo bom futebol que vinha apresentando, mas só foi titular no Palmeiras no ano passado quando o Piquerez estava fora. E quando ele voltou, ficou atrás até do Vanderlan. Eu acho que o Palmeiras realmente precisa se desfazer do jogador, juntar um caixa. É o melhor para todo mundo, é o melhor para o Caio, é o melhor para o Palmeiras. Eu acho que ele buscando novos ares nesse momento pode voltar a ser aquele Caio que desempenhou um bom futebol, até como ala no São Paulo na Copa do Brasil. E, cara, o maior errado dessa história toda foi o próprio Caio Paulista, que teve uma decisão equivocada de carreira, né? Era para ter seguido no São Paulo. Cara, eu vou te falar, Lico, eu peço a opinião do Felipe, que também tá aqui junto com a gente de forma remota. Pra mim é tragédia anunciada, cara. Eu nunca vi o Caio Paulista jogando um excelente futebol. Pra mim o Caio Paulista é um lateral ok, comum, e que o Palmeiras trouxe, mas assim, na minha opinião, não tinha por que gastar todo esse dinheiro ou tentar essa negociação ou esse investimento. Você acha que foi mais por conta da ideia do chapéu, possibilidade de mercado, vamos dar um chapéu no São Paulo, ou você acha que viram alguma coisa boa no Caio Paulista? Você chegou a ver alguma coisa boa no Caio Paulista, Felipe? Simplesmente não dá para entender, né? Não sei se foi o próprio Abel que às vezes não soube usar ele da forma como ele vinha jogando no São Paulo, né? Que acredito que era mais como um ala do que como um lateral esquerdo propriamente dito. E eu me lembro de que quando ele chegou no Palmeiras, ele provocou bastante a torcida do São Paulo, né? Falando ali que tinha chegado no clube que é o maior do Brasil, não sei o quê, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, porque de fato ele queria conquistar a torcida do Palmeiras, mas em campo a gente não viu absolutamente nada, né? Um atleta que estava emprestado do Fluminense para o São Paulo e que o São Paulo queria contratar ele, simplesmente não dá para entender o porquê que ele quis fazer esse movimento, sendo que o São Paulo tinha interesse na contratação e no São Paulo ele era quase que uma unanimidade ali, pelo menos vinha jogando, né, dentro de um esquema tático do treinador anterior, mas no Palmeiras ele literalmente, como você mesmo falou, ele não chegou, ele não pulou o muro, acho que ele está em cima do muro ainda, porque o futebol dele não chegou e muito menos ele chegou ainda, e para 2025, ao que parece, ele vai continuar sumido aí, porque o próprio Vanderlan, que também não é uma unanimidade dentro da torcida do Palmeiras, já tomou ali o espaço dele, e o Piquerez voltando de lesão, com certeza é o titular unânime ali para a torcida e para esse esquema tático do Abel também. O pior não é ter contratado, né? O pior é um contrato até 2028, né? Nossa, o que vai fazer com o Caio Paulista a equipe do Palmeiras? Essa que é a grande questão, né? Realmente, ele não deixou uma imagem boa, então até para vender é complicado, né? Eu acredito que foi uma escolha completamente errada do Caio Paulista. Ficou ruim para ele porque ele ficou queimado com a torcida do São Paulo, não deu certo no Palmeiras e agora precisa buscar um novo clube. E para buscar um novo clube, o ideal seria jogar, né? Seria ter atuações, coisa que o Abel não pensa em fazer com ele, né? Eu lembro que o Grêmio chegou a sondar o atleta, o Grêmio que precisava de um lateral esquerdo, ainda segue no mercado em busca de reforços, chegou a sondá-lo no Palmeiras, mas o próprio Caio Paulista não quis negociar com a equipe do Grêmio. Segundo ele, queria dar a volta por cima na equipe do Palmeiras com a camisa do Palmeiras. Se, meu amigo, se com o Piquerez machucado você não conseguiu jogar, meu truta, agora com o Piquerez em campo que você não vai jogar mesmo. Noel Nobre, mandando um abraço aqui pra gente. Marcos André Nascimento, Aníbal Moreno caiu muito de rendimento. Gustavo Gomes, desde 2003, não tá jogando mais nada. Sem falar no Murilo, que entregou a paçoca contra o Água Santa. Tá difícil, pessoal. E aí, concorda com o nosso telespectador? O Marcos dizendo que o Aníbal Moreno caiu de produção. Gustavo Gomes, desde 2023, não joga mais nada. E o Murilo esquece. O Murilo eu discordo um pouco, mas o Gustavo Gomes eu concordo, sim. Eu acho que
vem entregando muito a paçoca também. É uma questão de idade, né? Conforme vai passando o tempo, não tem mais aquele mesmo ímpeto, mais aquela mesma força. Para marcar um atacante mais veloz, mais jovem também fica mais difícil. O Aníbal também, para mim, caiu sim de rendimento. Concordo com o nosso telespectador, sim, viu, Guipa? E você, Felipe, o que você pensa sobre esses jogadores que foram citados? Eu vou dar minha opinião e passo a bola pra você. Gustavo Gomes, cara, é natural. Já tá chegando numa certa idade, vai caindo de rendimento, é algo normal, cara. Gustavo Gomes vem de temporadas e temporadas como titular absoluto do Palmeiras. Já tem que começar a pensar no substituto. Em relação ao Aníbal Moreno, acho que o Palmeiras como um todo caiu de produção, não propriamente o Aníbal em si. E o outro jogador que ele citou, quem foi? Foi o Murilo. Cara, o Murilo ano passado só se machucou e quando volta tinha o Vitor Reis, cara, que não tinha espaço pra ele jogar. O que você pensa sobre isso? Cara, eu acredito que o Murilo propriamente ali, ele é um jogador que no ano passado praticamente não jogou por conta das lesões, né? Teve o Vitor Reis que tomou conta da posição, não à toa, foi negociado com o Manchester City agora por um valor recorde na posição, né? Dentro do futebol brasileiro, o zagueiro mais caro vendido por aqui, né? Mas é claro que o Murilo voltando agora, tendo regularidade, ele é um jogador sim que eu acredito que pode e vai ser o titular do Palmeiras na defesa, mas aí até o assunto que a gente vai tratar aqui, o Palmeiras já enxerga a possibilidade de trazer um novo nome, que inclusive foi um pedido do Abel na época quando ele estava lá no Braga, né? Um zagueiro ali também. E no meio de campo, não só o Aníbal Moreno, mas a gente percebe que o Palmeiras no ano de 2025 ainda não engrenou, né? Mas eu puxo o gancho não só por conta do Palmeiras, às vezes a torcida fica muito ansiosa, a torcida do Palmeiras tem que cobrar mesmo, sem sombra de dúvidas, mas quando a gente pega todo um cenário do futebol nacional, praticamente nenhum time engrenou ainda, né? Então, às vezes, a gente fica querendo cobrar muitos determinados jogadores que ainda não conseguiram render em 2025, mas a gente tem que levar em consideração que o próprio Abel já disse que está rodando o elenco, tem jogadores que mal tiveram tempo em campo ainda, mas que a gente sabe que podem sim render alguma coisa, e eu acredito muito que o Aníbal e o Murilo são esses jogadores, e o Gustavo Gomes, como vocês mesmos disseram aí, eu acredito que também é uma questão de idade. A gente leva em consideração jogadores como o próprio Cássio, jogadores como o Gabigol, que saiu do Flamengo ali. Não adianta, com o passar do tempo a idade vai pesar um pouquinho e é fato que esses jogadores vão cair de produção. E sim, hoje o Palmeiras também deve aí pensar já nessa questão de ter um nome para suprir, já que o Vitor Reis saiu e não chegou ninguém. O próprio Abel já falou disso. A gente perdeu uma peça na defesa e por enquanto não chegou ninguém, né? Senhores, vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, todo tipo de cobrança que a torcida do Palmeiras faz, ela só acontece por conta do mau trabalho de Anderson Barros e Léo Pereira. Porque vamos supor que o Palmeiras tivesse contratado reforço de qualidade. E o Palmeiras, nesse Campeonato Paulista, não tivesse apresentando o seu melhor futebol. Eu tenho certeza absoluta que a maioria dos torcedores que estão cornetando hoje falariam assim numa resenha. Não, vocês estão preocupados com o Paulista? Eu não tô. Os reforços chegaram, o time vai melhorar. O problema é que o Palmeiras não está fazendo por onde em relação às contratações. O Palmeiras não tem se mexido de forma efetiva no mercado. E aí faz com que o torcedor fique preocupado. Começa a analisar o elenco. Começa a ver que jogadores que rendiam não estão rendendo. Começa a ver que as opções de mercado, o Palmeiras não consegue trazer nenhuma de forma efetiva, aí não tem como, as críticas vêm. Concordo, até porque realmente, como o Felipe disse, o Campeonato Paulista, os estaduais, são levados como um laboratório, né? É um período de testes, um período de rodízio. A gente vê aí no Carioca, por exemplo, Volta Redonda liderando, né? A gente vê a importância realmente que os clubes, importância entre aspas, que os clubes dão para os estaduais. Eu acho só exagerado um pouco, Guipa, quando o torcedor pede a cabeça do Abel. Ah, né? sim. Pedir a cabeça do Anderson Barros, reclamar da Leila, que não estão muito fortes no mercado, não estão muito agressivos no mercado. Ok, correto, realmente não estão, mas acho que pedir a cabeça do Abel é um pouco exagerado, sendo que praticamente só o Corinthians consegue desempenhar um pouco a mais nesse Campeonato Paulista. Né? Com certeza.